Então, continuando aqui, né, a gente vai agora falar um pouco mais sobre as características dos meristemas, tá? Lembra lá, logo no começo da aula, a gente falou que as angiospermas têm dois tipos de tecido. Tecido meristemático, ou meristemas, e os tecidos permanentes, tá? Então, meristema, células que estão sofrendo mitose constantemente, indiferenciadas, células delgadas, tá? E se diferenciam naqueles outros tecidos que nós acabamos de estudar, tá? Então, quais são as características das células meristemáticas? Elas são de pequeno tamanho, tá? A parede celular dela é delgada, é fina, tá? Isso é uma característica das células meristemáticas. O núcleo, ele é central, tá? E quando a célula ela é jovem, ela tem muitos vacúolos pequenininhos, tá? O núcleo no centro e arrodeados de vacúolo no citoplasma, tá? Lembra que vacúolo vem de vácuo, porque no início da citologia se acreditava que eram espaços vazios. Depois a gente descobriu que dentro desses vacúolos tem substâncias, tá? E aí o que acontece? Ela ainda tem, as células meristemáticas, uma elevada capacidade mitótica, também já falamos sobre isso, sobre figuras de mitose, né? Aquelas, se a gente ficar a ponta da cebola, a gente vai ver ao microscópio células em prófase, metáfase, anáfase e telófase, chama figuras de mitose, tá? Então essas são as principais características das células meristemáticas que a gente colocou aqui um esquema para vocês. A parede delgada, a parede celular delgada, fina, tá? O núcleo central, certo? E em torno do núcleo, bastante vacúolos de pequeno tamanho. Isso, a célula meristemática. Lembra que essa célula meristemática, ela sofre diferenciação celular. O que significa isso? Ela vai dar origem às células da epiderme, do do xilema, do floema, do esclerênquima, do colênquima e dos parênquimas, tá? Então ela vai se especializar, tá? Uma coisa interessante, eu vou falar disso mais para frente também, é que nos vegetais, diferente dos animais, nossas células, quando elas passam por um processo de diferenciação celular, elas não conseguem se desdiferenciar. Então, essas células são totipotentes, as células meristemáticas são totipotentes. Se eu pegar uma célula do caule, eu consigo fazer a célula do caule que já está especializada, diferenciada, ela se desdiferenciar, ela voltar a ser uma célula que pode originar outro tecido, por exemplo, raiz. Isso é importante no tipo de reprodução vegetativa, tá? Que a gente chama de propagação vegetativa, tá? Então, essa figura, né, que é esse esquema, está representando que tipo de célula? Uma célula adulta especializada ou uma célula meristemática? Uma célula meristemática, tá? Por essas características aqui, pequeno tamanho, parede celular delgada, núcleo central, inúmeros vacúolos em sua volta e elevada capacidade mitótica. Então, como eu disse para vocês, as células meristemáticas, elas podem sofrer diferenciação de acordo com os seguintes passos. Então, presta atenção como é que ela vai deixar de ser uma célula meristemática e ela vai se transformar numa célula permanente na planta. Ela vai ganhar água. Como é que uma célula ganha água? Por transporte ativo ou passivo? Vocês lembram? Quando fala em ganhar água ou perder água, falam de osmose. Osmose é transporte passivo, né? Então, o que a célula tem que ser em relação ao meio? Hipotônica, hipertônica, né? O meio hipotônico, ela vai ganhar água. Sofre distensão. Para sofrer distensão, são produzidos substâncias que a gente chama de fito-hormônios, tá? O que é distender? Distensão, aumentar o seu tamanho, que ela é de tamanho pequeno, tá? Os vacúolos, que eram inúmeros em torno do núcleo, eles vão se fundindo e vai se tornar um único vacúolo grande e central, ocupando praticamente todo o citoplasma da célula vegetal, tá? O núcleo vai ser empurrado para a periferia. Lembra que o núcleo na célula meristemática ele é central e os vacúolos estão em sua volta. Quando essa célula vai sofrer diferenciação, ela vai ganhar água, sofrer distensão
e os vacúolos vão se fundir, eles vão ocupar a maior parte do citoplasma e vão empurrar o núcleo para onde? Para a periferia. Tá? E a parede celular, que era fininha, para ela poder se dividir, né? Ela está em constante divisão, se a parede fosse grossa ia dificultar. Agora ela vai parar de se dividir. Então, o que acontece com a parede celular? De celulose, ela vai ficar mais espessa, mais grossa. Tá? E aqui nós temos o esquema. Tá? Aqui em cima, a célula meristemática, núcleo central, pequena, vários vacúolos. Os vacúolos vão se fundindo, a célula vai se distendendo, vai aumentando o seu volume. Tá? Os vacúolos vão se fundindo e vai empurrando o núcleo para a periferia. Chega a um ponto em que o vacúolo ocupa quase todo o citoplasma da célula, empurra o núcleo para a periferia. A célula diferenciada, ela é maior do que a célula meristemática, porque ela sofreu distensão. Tá? O núcleo fica na periferia. Um único vacúolo central, ocupando praticamente todo o citoplasma da célula, e a parede celular fica espessa. Tá? Então, aqui o esqueminha de como é que uma célula vegetal deixa de ser uma célula meristemática e vai se diferenciar, se transformando em uma célula daqueles tecidos permanentes que nós estudamos. Tecido de revestimento, de sustentação, de condução e de preenchimento. Feito? Então, as células diferenciadas sofrem, diferenciado, que são células diferenciadas? São células que já se especializaram. Lembra lá do caule que eu falei que se eu der machucar o caule, colocar uma estopa com matéria orgânica, ali naquela região, em algumas plantas, formam-se raízes. Tá? Então, o que aconteceu com a célula diferenciada do caule? Ela sofreu uma desdiferenciação. Ela estava especializada e ela volta a ser uma célula indiferenciada. Tá? Só que aí não é mais o meristema primário, é o meristema secundário. O meristema primário, ele é responsável dicotiledônia pelo crescimento longitudinal da planta em altura, e o tecido meristemático secundário, ele é responsável pelo engrossamento do caule. Tá? Nas monocotiledôneas, como o bambu, a cana, não tem meristema secundário. Tá? Então, o processo inicial de diferenciação da célula vegetal, no qual algumas modificações ocorrem na planta em formação. Outras modificações podem ocorrer e depois promover a formação de células com funções mais especializadas. Tá? Como eu falei para vocês, dá origem às células o parênquima fotossintético, de armazenamento, de amido, de condução de seiva, etc. Ok, galera? Então, isso é uma característica da célula vegetal, a capacidade de uma célula adulta sofrer desdiferenciação. Tá? Hoje, eu posso, por exemplo, ir passando numa fazenda que plantou eucalipto, roubar um galinho do eucalipto e daquele galinho eu posso fazer uma floresta. Eu posso pegar pedacinhos daquele galinho e, usando os hormônios necessários em condições ideais, fazer com que pedacinhos daquele galho formem novas plantas, clones daquela que eu peguei o ramo. Tá certo? Então, essa descoberta na botânica possibilitou a gente ter fazendas, florestas dentro de laboratório, em copinhos de café. Tá? Então, eu vou ter mudinhas ali a partir de um galinho só, de um ramo, fazer propagação vegetativa assexuada, tá? Porque nós descobrimos que as plantas têm essa capacidade de uma célula adulta já diferenciada sofrer a desdiferenciação. Tá? O homem usa isso em muitas atividades no campo, de paisagem e outras atividades. Ok? Como eu disse para vocês, tá? Há dois tipos de meristema. O meristema primário, tá? Os meristemas primários, eles são oriundos das células do embrião. Nós vimos lá em uma aula dessa, eu trouxe até uma animação de um feijãozinho germinando, né? Qual é a primeira parte que surge? A rádula, depois vai formar o caulículo, né? E tal. Então, esse meristema primário, ele se origina lá da célula do embrião, que está dentro da semente, tá?
a nova plantinha, tá? E aonde que a gente encontra o meristema primário? Que eu falei que eles estão em constante divisão mitótica, no ápice da raiz. Vocês lembram da parte da raiz? Tem a coifa, a zona lisa ou de crescimento. Por que que aquela região da raiz recebeu o nome de zona de crescimento? Porque é por ali que a planta cresce, certo? Então, ali que tipo de tecido tem? Tecido meristemático. Que tipo de tecido meristemático? Primário, tá? E nas gemas do caule, aquela intumescência da onde vai sair um raminho, uma folha, ali tem meristema primário. Lá no olhinho que tem aquela folhinha brotando que a plantinha está crescendo, também tem meristema primário, tá? Então, na gema apical, gema lateral e no ápice da raiz, tá? E o meristema secundário? Ele é formado, gerado por desdiferenciação. O que é desdiferenciação? A célula que estava diferenciada volta a produzir outros tecidos. Então, nós temos dois tipos, presta atenção, dois tipos de meristema secundário. Um deles chama felogênio. E o outro chama-se câmbio vascular. Tá? Vascular lembra o quê? Em animais, problema vascular, né? Nos vasos. Né? E quais são os vasos aqui? O xilema e o floema. E o felogênio. Tá? Vamos ver o que esses tecidos originam. Então, aqui, ó, o quadro resumo. Células embrionárias sofrem mitose e formam meristema primário. Eles são responsáveis pelo crescimento longitudinal para cima e para baixo. São encontrados no ápice do caule, para crescer para cima, e na raiz, para baixo. E nas gemas laterais. Tá? No caule, no ápice, a gente chama de gema apical, e do lado, gemas laterais. E lá na zona lisa da raiz. Que tipo de tecido é esse? Meristema primário. E o meristema secundário, temos lá um parênquima, lembra de preenchimento? Ele sofre o quê? Desdiferenciação e origina o meristema secundário. O meristema secundário, como eu disse para vocês, nas dicotiledôneas, ele é responsável pelo crescimento em circunferência, em diâmetro. Tá? Ele não está presente nas monocotiledôneas, como eu disse, lá no bambu e na cana. A cana não fica da grossura de uma figueira, né? E quais são os tecidos que se originam do tecido meristema secundário? O câmbio, ele vai originar o xilema e o floema, tá? Então, o xilema e floema não se origina de um meristema primário, se origina de um meristema secundário chamado câmbio, tá? Nas dicotiledôneas, o floema fica para fora, o câmbio fica no meio e o xilema fica por dentro. Tá? A gente vai ver uma figura com isso aí. E o felogênio. O felogênio ele origina o suber, que é o tecido morto de revestimento, e o feloderma. Então, o felogênio vai formar o suber para fora e o feloderma para dentro. Tá? E com isso, ele vai fazendo com que a cada estação, a cada estação, né, as estações do ano, esses tecidos eles podem, esses vasos podem aumentar e diminuir o seu diâmetro e vão fazendo com que a planta vá crescendo, o caule dela vá crescendo em espessura, tá, em circunferência. Ficou claro então? Meristema primário, ponta da raiz, ponta do caule e nas gemas laterais. Meristema secundário, crescimento também pelo crescimento, só que em circunferência, forma o câmbio e o felogênio. O que são câmbio e felogênio? São exemplos de meristema secundário. O que o câmbio produz? Né? A partir dele, o xilema e o floema. E o que o felogênio produz? A partir dele é produzido o suber e o feloderma. Ok? Aqui, galera, nessa figura, a gente mostra para vocês aonde a localização do meristema primário, no ápice do caule, nas laterais do caule. Então, gema apical, gema lateral, tá? E na zona lisa da raiz. Então, aqui é meristema primário. Agora, aqui é um caule de uma dicotiledônea, presta atenção aqui nas cores, tá? Nos esquemas. Aqui é um caule de uma dicotiledônea,
mostrando para vocês os vários tecidos que tem aqui, tá? Quem é que é o tecido meristemático secundário aqui? Vocês lembram? O felogênio. O felogênio, o que ele origina para o lado de fora do caule? Posterior do caule, o suber. Aqui é o felogênio, tá? Para fora, o suber, e para dentro, esse aqui é o feloderme, tá? Esse conjunto aqui, suber, felogênio e feloderme, forma a periderme, tá? Que é uma parte externa do caule. Então vamos lá. O felogênio origina o que para fora? O suber. Para dentro, feloderme. O que é que forma esse trio aqui? Suber, felogênio e feloderme. Periderme, tá? Agora vamos para o outro tecido meristemático secundário, que é o câmbio. O câmbio é aqui, ó, esse marronzinho aqui, ó. Tá vendo o câmbio aqui, ó? Segue aqui, ó. Tá? O câmbio, ele forma para fora o floema, que é o vaso condutor da seiva elaborada, que vem da raiz, vem da folha, elaborada vem da folha, para toda a parte viva da planta, inclusive para a raiz, alimentar a raiz, tá? E para dentro, ele origina o xilema, que conduz a seiva bruta, que vai da raiz para o caule. Lembra que eu disse para você, se a gente machucar o caule de uma dicotiledônia, a gente fere primeiro o quê? O que está mais externo? O floema. A gente pode interromper abastecimento da raiz de substância nutritiva, como a glicose, tá? Isso tem uma questão de vestibular que a gente vai discutir, que a gente chama anel de Malpighi, tá? Fazer a cintura no caule da planta para matar a planta, tá? Tá certo, então? Meristema secundário, quem é? Felogênio e câmbio. Felogênio forma para fora o suber, para dentro o feloderme. Suber, felogênio e feloderme fora periderme. Tá? O câmbio, para fora o floema, para dentro o xilema. O que são câmbios e felogênios? São exemplos de meristema secundário. Meristema primário, responsável pelo crescimento longitudinal. Tá? Encontrado na gema apical, na ponta da raiz e nas gemas laterais. E o meristema secundário, responsável pelo crescimento em espessura da planta. Beleza? Então, galera, aqui a gente acabou o conteúdo, certo? E no material de vocês, logo na apostila de classe, tem umas questões, tá? Que a gente não vem respondendo. A gente vai, então, nessa aula, responder essas perguntas que tem na apostila de vocês, mas lembra que a gente combinou com vocês o seguinte, uma aula dava conteúdo e outra aula respondia questões. Mas vocês podem voltar lá no dia que eu falei isso, mas não são as questões da apostila, tá? São questões extras que eu vou pegar uma aula só para discutir essas questões com vocês. Na aula de hoje, eu vou complementar, né, o nosso tempo de aula aqui com as questões da apostila, tá? Vamos lá, são pouquinhas para a gente completar o nosso tempo de aula aqui. Vamos lá, então. Então, diz o seguinte, uma questão da UED, 2012, que diz o seguinte, a clonagem de plantas, até falei isso hoje, hein? Lembra que eu falei sobre isso hoje? Já é um procedimento bastante comum. Isso é lá no Rio de Janeiro, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Para realizá-lo, é necessário apenas o cultivo em condições apropriadas de um determinado tipo de célula vegetal extraída da planta que se deseja clonar. Tá? Eu já fiz isso. Eu ia passando numa fazenda, vi uma planta que me interessei, fui lá, roubei um galinho, cheguei em casa, ó, fiz um monte de muda dela. Tá? O que a questão pede? Para você nomear o quê? Esse tipo de célula, qual é o tipo de célula que eu tenho que ter lá para poder dar origem aos outros tipos de célula, né? Apresente a propriedade que viabiliza o uso com esse objetivo e indique uma parte da planta onde esse tipo de célula pode ser encontrado. Então, célula aqui que é meristemática ou permanente? Meristemática, qual é a propriedade? Sofrer diferenciação ou desdiferenciação, eu encontro isso na gema apical e na gema lateral. Como é que ficaria a minha resposta? Da seguinte maneira, células meristemáticas, nomeie a célula, tá? A propriedade, células totipotentes, estou colocando aqui para reforçar para vocês o conceito de totipotentes, células que podem originar qualquer outro tipo de célula,
tá? São nossas células tronco embrionárias, lá na moro, lá na blasta, lembra? Tá? E qual é a parte da planta? A gente pode encontrar o meristema na gema apical e na gema lateral e na extremidade da raiz acima da coifa. Isso é uma questão tranquila, tá? Segunda questão. Diz o seguinte: a imagem mostra o tecido lenhoso vegetal, também denominado xilema. Lembra que o xilema, lenho, tá? Então aqui mostrando o xilema, o tecido morto, tá? Com reforço, lembra lá da traqueídes, tá? Qual o primeiro grupo vegetal, agora com evolução, de plantas, qual o primeiro grupo vegetal no processo evolutivo a apresentar o tecido? Quais são as primeiras plantas vasculares? Briófita é vascular, pteridófita é vascular. Quem foi que inaugurou isso, né? Então, o primeiro grupo foram as pteridófitas, são o primeiro grupo a apresentar vasos condutores, são vasculares, tá? As células desse tecido são cilíndricas, dotadas de grande espaço interno, que permite o fluxo do líquido. Que tipo de líquido? Chamado seiva bruta, água e sais minerais. Letra B. Cite duas vantagens adaptativas pelos vegetais em decorrência da presença desse tecido denominado xilema. A independência da água para sua reprodução. Não, independência da água para reprodução não, minto. A independência da água, né, que pode se fixar no ambiente terrestre, tá? E poder crescer, de certo modo. Então, permite um rápido fornecimento de água para a fotossíntese. Além disso, repõe o líquido que é perdido na forma de vapor no ambiente terrestre. Tá? Lembra que a gente defende, né, na evolução que a vida começou na água e foi para a terra. Então, precisou passar por processos adaptativos. Também interessante também. A terceira questão é um resumo da nossa aula. Tá? Então, coloca assim: considere o quadro a seguir, esse quadrinho aqui, tá? Em que os algarismos romanos de 1 a 4 representam os principais tecidos vegetais e os arábicos de 1 a 4 indicam as características e a constituição e as funções desse tecido. Assinale a alternativa que associa corretamente esse tecido vegetal com suas respectivas constituição e função. O colênquima é vivo, são células grandes, vivo com função. O que tem aqui de colênquima, tá? Para que serve? É um tecido do que o colênquima? Um tecido de sustentação. Esclerênquima, célula viva. Esclerênquima, tecido morto, de sustentação. Parênquima, tecido de preenchimento. Meristema primário, encontrado na ponta da raiz, na gema apical e gema lateral, responsável pelo crescimento longitudinal, com grande divisão. Então, vamos lá. Qual dessas aqui, em arábico, corresponde ao colênquima? Número 3, é um tecido de sustentação, constituído por células vivas, dotadas de parede com reforço extra de celulose. O esclerênquima, que tipo de tecido ele é? Células mortas, parede impregnada de lignina, sua função é sustentação esquelética, né, responsável pela dureza da madeira. Tá? O colênquima pela flexibilidade. Parênquima. Parênquima é formado por célula viva, cuja função geral é preenchimento de espaço. Eu falei que ele se parece, né, análogo ao nosso tecido conjuntivo. Tá? E o meristema primário, então só falta o número 2, constituído por células com grande capacidade de divisão, que descende diretamente das células embrionárias. Então, qual a alternativa que eu tenho? 1 com 3, 2 com 4, 3 com 1 e 4 com 2. Alternativa C. Ok? Essa questão é ótima porque ela recapitula praticamente quase tudo que nós vimos na aula de hoje. Tá? E a quarta questão diz o seguinte: tecidos vegetais apresentam características mais versáteis que do tecido animal. Um exemplo disso é a capacidade de desdiferenciação que permite o quê? Parênquima adquirir condições de meristema secundário, xilema adquirir condição de floema, colênquima adquirir condição de esclerênquima, meristema primário adquirir condição de meristema secundário, subadquirir condição de epiderme. Então, como eu disse para vocês, o parênquima é que dá origem a felogênio e ao câmbio. Então, letra A. E, finalizando, as plantas, assim como os animais, apresentam órgãos compostos de diferentes tecidos. Esse tecido apresenta diferentes funções: revestimento, assimilação, reserva e sustentação e condução.
Os tecidos que desempenham essas funções são, respectivamente, revestimento, epiderme e sub. Então, já vamos cortar aqui o B e o E. Assimilação, parênquima de assimilação clorofiliano. De reserva, parênquima de reserva, melênquima e tal. E sustentação, o colênquima e esclerênquima. Condução é o xilema e o floema. Ele quer, respectivamente. Então, nós temos revestimento epiderme, assimilação parênquima clorofiliano, reserva, sustentação, o esclerênquima. Aliás, aqui ele quer assimilação e reserva, né? Tá, parênquima. De sustentação, esclerênquima, e de condução, o floema. E sexta questão. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas denunciadas a seguir em ordem que aparece. As dicotiledôneas apresentam e o que lhe confere crescimento secundário. Quais são os tecidos aqui que são responsáveis pelo crescimento secundário? O câmbio vascular, que origina o xilema e o floema, e o felogênio, que origina o sube e o feloderme. Beleza, galera? Então, nós concluímos aqui hoje essa aula que está lá no livro 3, tá, de vocês, da sala, e também no livro verde. Fizemos as questões, deu tempo da gente fazer as questões, não é um conteúdo muito extenso. E como eu disse para vocês, a abordagem é dessa maneira, tá? Dessa maneira que costuma cair na prova, vocês viram as questões aí, tá? Estudem, resolvam as questões. Na próxima aula a gente vai resolver mais questões sobre esses temas. A gente está fazendo uma revisão, tá? E até a próxima aula, até a próxima semana. Fiquem em casa, fiquem bem e qualquer dúvida nos procurem pelos canais competentes. Bye, bye. Fui.